Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 4. O aparecimento de Sri Narada. Verso 1. Ao ouvir Sutta Goswami falar desse modo, Saunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis, ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Sutta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira. Sanaka disse: Ó Sutta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi proferido pelo grande e poderoso sábio Shukadeva Goswami. E, verso 1. Ao ouvir Sutta Goswami falar desse modo, Saunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis, ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Sutta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira. Sanaka disse: Ó Sutta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam que foram proferida pelo grande e poderoso sábio Shukadeva Goswami. Obrigado, Gabriela. Eu vou recitar o sânscrito. Om Vyasa Uvacha Iti Bruvanam Samstuya Muninam Adgasatrinam Vradha Kulapati Sutam Bhavricha Sonaka Bravit. Verso 2. Sonaka Uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vadano Vadatam Vara Katam Bhagavatim Punyam Yad Aha Bhagavan Shukam. Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem. Muito bom dia para todas as pessoas presentes aqui na sala. Parabéns, tá? Para vocês. É bastante prazeroso, satisfatório ver vocês, né? Numa segunda-feira, ok? Que é o arquétipo. Aí eu vou retomar novamente, tá? Essa fala, porque vale a pena sempre lembrar disso daí. O arquétipo geral é que a segunda-feira é detestada pela humanidade. Por quê? É como o Superman com kryptonita, né? Já viram o Superman? A kryptonita é um elemento que faz o Superman ficar fraco. Ele fica fraquinho. É como a luz para o morcego, né? O morcego, diante da luz, se incomoda, se retorce. O sol para o morcego é doloroso. Os animais noturnos, né, sofrem com a luz. Então, o arquétipo da alma condicionada é que ela está em estado de depressão natural. Então, o que difere pessoas saudáveis de pessoas adoecidas do ponto de vista da depressão é como elas conseguem lidar com esse problema, que é genérico. Todas elas, todas as almas, sabem intuitivamente que elas estão num processo de entropia, ou seja, que irão eventualmente morrer. Às vezes a gente tira uma ironia, uma piada, a gente conversa, a gente se diverte com esse assunto para amenizar o impacto do efeito colateral que essa notícia nos traz. Então a gente ironiza e com a ironização a gente diminui, né, o efeito
que isso tem sobre nós. Então a gente consegue levar a vida no bom humor, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ando devagar porque já tive pressa, e assim a gente vai lidando com esse fator, ao mesmo tempo que nós vamos controlando a nossa dose, não é, de ansiedade, e é isso que nos fazem pessoas normais, que é a nossa capacidade de controlar a dose de ansiedade frente a esse diagnóstico, né, tão assim, chocante, que é o fato de que nós estamos morrendo e todos aqueles que nós amamos também estão nesse mesmo processo. Então, o que acontece em termos inconscientes do mais profundo? Medo, ansiedade, e isso gera uma depressão, porque aqueles que não conseguem lidar muito bem com essa notícia e ainda assim conviver com a vida, aproveitando o que ela tem de melhor, sabendo que esse fator, né, ou seja, assimilando esse fator de maneira menos chocante possível, ou seja, aqueles que conseguem calibrar o efeito colateral dessa experiência de existência, esses são chamados normais, saudáveis. Aqueles que não conseguem essa calibragem são aqueles que são afetados pelo problema e podem eventualmente desenvolver efeitos colaterais, que é o que nós chamamos de depressão, síndromes, traumas, etc. E às vezes é necessário que às vezes eles são medicados ou se automedicam por conta disso daí, tá? Então, devido a esses diferentes fatores que afetam a alma condicionada, produzindo nela medo, ansiedade, desespero e angústias, a tendência geral é processos que anestesiam, tá, esse mecanismo aí e dão uma sensação anestésica dessa ansiedade, desse medo, dessa angústia de existir. Então, o que é anestesia? O que nos anestesia? Um amor, um trabalho novo, né, uma viagem, um hobby, um vício, ok? E o domingo é um anestésico. Por quê? O domingo, ele é como se fosse uma anistia dos medos, é uma anistia das ansiedades, é uma anistia da tensão. As pessoas relaxam, bebem o seu vinhozinho, a sua cervejinha, confraternizam com os amigos, e assim, essa confraternização, esse alívio da tensão, dá uma sensação de bem-estar. Então, o domingo é um dia muito desejado, muito querido, porque é o momento em que você tem um bem-estar coletivo. E esse bem-estar coletivo é um anestésico, é uma sensação boa. Só que, logo após o domingo, você retoma toda a dinâmica da realidade que exige da pessoa um movimento de predisposição em viver. E o domingo gera uma sensação de que poderia não acabar. Poderia ser assim. Ou seja, a alma tem pequenas sensações de ser alma, ou seja, ela deseja uma vida celestial. Nos planetas celestiais é assim, é um dia de domínio contínuo. Então o ser almeja essa condição. E ao vivenciar essa experiência, ainda que por um flash de segundos, que é o domingo, né? O sábado, que é o fim de semana, você tem uma música que lá na Bahia cantava de um grupo, até o rapaz ele teve até um problema. Ele foi fazer uma cirurgia de lipoaspiração e teve um coma. Chamava Já Mil e Uma Noite, né? O cara, ele cantava uma música assim: mas não tem nada não, já está chegando o fim de semana em a curtição. É uma música baiana. Quem é baiano sabe que essa música existe aí, né? Então, ou seja, calma, tranquilo, relaxa, vai passar, o final de semana está chegando. Então, você começa a cantar essa música já na terça, quarta-feira. Só que a segunda-feira é um trauma para a humanidade, porque ela tem que começar a viver, ela tem que lembrar que a luta continua, que ela continua vivendo, e que a manutenção desse processo não é algo muito simples, requer sofisticação intelectual, requer psicologia, requer estrutura logística para você conseguir pagar as suas contas. Então, é um trauma a segunda-feira para as almas condicionadas, tá? Então, elas vão nessa direção e elas desenvolvem uma aversão, uma ojeriza, uma náusea, um tédio, um ódio às segundas-feiras. Isso é uma característica da alma condicionada, né? E, de repente, nós vamos reaprender a ressignificar o sentido da vida e as segundas-feiras passa a ser de odiada para desejada,
para almejada, para querida, para bem-vinda, para acolhida no âmago do coração. Por quê? As segundas-feiras, normalmente, é um dia, né? Aí eu vou colocar os valores astrológicos, né? Os fatores astrológicos com os quais nós lidamos, as informações de fundo que nós temos. Tem a referência, que é a criptografia utilizada, é a segunda-feira, representado, regido ou influenciado pela Lua. A Terra tem só uma Lua. E essa nossa Lua, ela é bifásica. Ela fica cheia e fica escura. Então, ela é bipolar. Ela é assim, bipolar. Então, como ela tem uma função gravitacional sobre a Terra, gerando efeitos físicos sobre a Terra e principalmente sobre as águas, porque as águas são voláteis, elas evaporam, né? Elas podem estar num oceano, mas a tendência delas é evaporarem. Então, elas têm uma certa levitação natural. E aí, a gravidade da Lua faz com que as águas subam. É o que nós chamamos de marés, né? O movimento das marés, a respiração da Terra é produzida pela Lua. Por isso que no mapa, a Lua rege a casa 4, por exemplo, que é essa parte aqui que envolve respiração, que envolve o leite materno, a nutrição. Então, a Lua representa as emoções, a mente, e lida com as águas. Os nossos corpos são formados predominantemente de água. Então, essas águas são afetadas pela Lua. A nossa Lua é bifásica. Então, nós temos uma tendência a ser psicologicamente bifásicos ou bipolares. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal, e assim vai. E quando esse processo é muito acentuado, isso é tecnicamente conhecido como bipolaridade, e tem remédios para tratar a pessoa que está nesse processo frenético da bipolaridade. Todos os seres humanos são bipolares. A diferença é que alguns conseguem uma calibragem natural por si próprios que dá a ela a condição de viver a vida com outros seres humanos sem precisar de medicação. Já outros que precisam de medicação para conseguir isso daí. Tá? E o método ensinado pelos sábios, esses que estão sentados aí, falando o Śrīmad Bhagavatam, tem qual função? Ajudar o ser humano a entender a sua psique, a entender a sua dinâmica em andamento e calibrar essa emoção para que esse ser humano, essa alma, tenha condições de lidar com essas idiosincrasias, essas bipolaridades da vida, do condicionamento, e coloquem dentro da pauta um valor que não está na pauta normalmente, que é a sua preparação de consciência para a próxima fase da existência, rompendo com as relações aparentemente fixas dos corpos que é produzidos por carbono e que possuem uma entropia acelerada inevitável. Isso requer o conhecimento de como é que isso funciona. Então, quando os sábios ou os aprendizes de sábios passam a ter uma relação profissional, uma relação madura com esse elemento, que é um elemento que forma, que é um dos elementos que forma todo o processo da criação, que é o elemento água, e as águas fluem do nosso corpo, então o ser consegue uma psicologia madura que calibra as emoções, e às segundas-feiras, que esse elemento está predominante, então esse ser, esse profissional, essa pessoa sábia, esse buscador consciente, passa então a lidar com esse elemento de maneira consistente, ou de maneira mais com maior resistência ou maior resiliência, e ele então passa a integrar para si a força necessária do autocontrole mental para ter controle sobre a própria mente. O controle sobre a própria mente produz equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional produz paz. A paz estabilizada, acostumada, gera como consequência final um ser capaz de ser feliz. Então você tem uma escala de valores em que tudo começa com controle mental. Não tem como ter controle mental sem estabilizar o elemento água no corpo. E a segunda-feira é fundamental para qualquer pessoa que queira ter uma mente saudável, que queira ter controle mental, controle emocional. As segundas-feiras se tornam uma chave importantíssima, um ingrediente fundamental para esse observador sério, não mais apenas sincero, porque sincero qualquer um pode ser de qualquer maneira. Mas esse observador sério,
vai pegar as informações e aplicá-la na vida de maneira pragmática e não apenas devagar sobre as belezas do conhecimento profundo. Ela vai ser prática. Ela vai utilizar essas informações de maneira realística e despertar nas segundas-feiras, num dia como hoje, que é feriado, para fazer o sadhana, indica um observador consciente que está interessado no processo, que tem condições reais de ser capaz de entender esse conhecimento de maneira realística. Então, isso é uma boa notícia. Não é algo comum. Você pode fazer isso de maneira religiosa, porque você está numa tradição religiosa, porque você segue uma linha religiosa. Não é o caso de vocês. Vocês são pensadores, observadores, aprendizes dos conhecimentos, aprendizes dos sábios. Nós estamos estudando um texto falado aqui por pessoas altamente qualificadas em termos de conhecimento. Olha só a terminologia que é utilizada aqui no verso. O tipo de linguagem. Shaunaka é um dos sábios, é um ancião. Ele vai dizer o tipo de referência que ele vai, como ele vai se referir ao outro sábio que vai falar esse conhecimento. Ó Sutta, né? Goswami. Goswami significa aquele, Go significa a mente, os sentidos. Swami significa senhor. Goswami significa aquele que conquistou a mente. Ou aquele que é o conquistador da mente. Aquele que controla a mente, aquele que controla a bipolaridade das emoções, aquele que calibra a psique interna, aquele que tem maturidade emocional, que é fundamental. Maturidade intelectual não é o suficiente. Tem pessoas que fazem guerras com a maturidade intelectual, com estratégia, com os políticos, com planejamentos. A maturidade emocional é que produz resiliência, compaixão, humanitarismo. A maturidade emocional. E essa maturidade emocional é uma característica típica dos sábios, dos pensadores, dos observadores, dos humanitaristas. É o caso dessas pessoas que nós estamos estudando aqui. Ó Sutta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar, que podem entoar, que podem ensinar, que podem orientar, que podem conduzir, que podem nutrir os demais com informações reais que são funcionais e não apenas ilusórias que vão dar distração mental, anestésicos, que não vão ser funcionais para a solução da saúde integral da alma, porque ela se anestesia e depois renasce. Ela vive anestesiada e depois renasce. Então, o anestésico, a morfina, que é a ilusão da vida condicionada, não é o suficiente para resolver a doença do ser. E esses sábios, eles estão aplicando um remédio definitivo, que cura definitivamente a nossa doença, que é a ilusão do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Então, pessoas sábias têm autoridade para falar, porque a compaixão e o humanitarismo delas tem a ver com libertar a alma definitivamente dos ciclos de repetidos nascimentos e mortes. E não apenas resolver problemas locais. Os problemas locais têm que ser resolvidos, sim. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, isso tudo faz parte da nossa pauta de convivência e eles têm que ser observados e eles têm que ser resolvidos, sim, mas não para aí. Esse não é o problema fundamental. Esse problema é local e tende a se repetir continuamente sempre que nós renascemos. Se a gente nasce no Império Romano, o problema lá é mais ou menos como o nosso aqui agora. Não muda muito, não. Muda a tecnologia, a mesma coisa. Fofoca da vida, gente que roubou quem, é a mesma coisa, tudo igual. Doenças. Aí renasce novamente no século XXI. Não tem mais o problema lá da energia elétrica. Mas tem outros problemas. Entendeu? A vida continua, tem que nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Continua tudo igual. Só muda de endereço. Ele vai dizer aqui, olha, esses que podem falar e recitar, relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi proferida pelo sábio Shukadeva Goswami. Que piedosa, por que ela é piedosa? Porque ela é definitiva, é um remédio, é tipo aquelas vacinas da Covid, que era uma só. É definitivo. Tudo bem que depois deu rolo e tal, mas se fosse verdadeiro, se fosse funcional, não era uma maravilha? Uma vacinazinha só, acabava tudo. É isso.
Tá? Então, esse processo que nós realizamos, o sadhana, não tem a ver com uma prática meramente religiosa, é uma ciência de evolução. Nós usamos como religião porque faz bem, é gostoso. Religião é uma terapia de grupo gostosa de ser realizada. Então faz bem, porque acalma o coração e alivia as tensões. Mas trata-se de uma ciência de conhecimento e de evolução que nós podemos controlar. Não é algo que você reza e torce para que dê certo, não é assim que funciona. Você controla a ciência. É uma ciência, e ciência é controlável. É um laboratório que você vê os resultados práticos. Olha para você agora e olha para você há um ano atrás. Faça uma avaliação do seu progresso. Isso é ciência, estatística. Você consegue se avaliar, é controlável. Então, se você continua, se você faz o sadhana de forma adequada e cultiva conhecimento, essa fórmula dá certo. Ela foi ensinada pelos sábios, que são observadores, que analisaram isso e observaram os resultados finais sobre eles e sobre os demais que seguem essa receita. É uma receita que ela é introduzida e oferecida diretamente pela pessoa suprema, que é conhecedor da nossa psique, das nossas variações e sabe como que funciona a nossa realidade. Então, é um remédio que funciona. Por isso é que eu volto a dizer que, como médico, se o médico, por exemplo, ele vê o paciente saudável, assim, refulgente, vindo no consultório para avaliação e o médico vê o paciente sorrindo, como tá as dores? Ah, tá passando. E como é que você está se movimentando? Ah, já estou conseguindo andar, já participei, já até dancei. O médico, ele fica como? Satisfeito? E você está fazendo? Sim, doutor, estou seguindo direitinho a prescrição, eu não deixo de tomar o meu remédio no horário certo. Então, tá dando resultado. Tá, doutor. Parabéns, querida. Então, seguimos assim. Assim é que o médico reage quando um paciente está reagindo bem ao tratamento. E qualquer uma de vocês, pode até não ter esse desenvolvimento intelectual de elaborar os temas, conjecturar os temas e reproduzir os temas, não é uma exigência obrigatória. Mas desde que você se interesse em ouvir para aprender, desde que você se esforce para ouvir e aprender e continua ouvindo e aprendendo, isso é o equivalente de tomar o remédio, que é o conhecimento, de se interessar pelos conhecimentos. Agora, alguns de vocês que vão um pouco mais além podem nos ajudar a cuidar dos demais. Aí se tornam monitores daqueles pacientes. Aí esses são um pouquinho mais madurinhos, são necessários sim, mas não é obrigatório. Você como paciente, tomando a receita de forma adequada, sadhana, cultivo de conhecimento, essa receita dá certo e não demora muito. E você é a pessoa que pode demonstrar isso pela sua própria vida. Você vai diante do espelho e diga para você mesma se funciona ou não funciona. Não precisa que eu diga para você. Você mesmo pode dizer isso para você. Esses conhecimentos, eles são verdadeiros. Ele não é um conhecimento para formar uma religião nova, é uma ciência para observadores que querem definitivamente resolver o problema da existência. É uma oportunidade. Por isso que o sábio vai dizer aqui que Saunaka disse, Sutta Goswami, tu és o mais afortunado. Ou ele está blefando, ou ele está fazendo uma hipérbole, ou ele só está jogando com palavras, ou ele está falando sério. Eles são sábios. Os sábios não blefam. Eles não brincam com as palavras. Eles falam a verdade. Ó pessoa afortunada. Eu posso olhar para cada uma de vocês aqui na sala e posso olhar no fundo dos olhos de vocês, na alma, e dizer, ó pessoa afortunada. Você é uma pessoa afortunada. Esse conhecimento é para pessoas afortunadas. A boa fortuna de não ter que renascer como ser humano nas formas que decaem de carbono é uma boa fortuna. Então você é uma pessoa afortunada. E observar o remédio, que é o sadhana, indica que você entendeu a sua boa fortuna e o está fazendo. Então, num dia como hoje, numa segunda-feira, que é feriado, espera-se que as pessoas durmam, aproveitem para dormir. Aí estão vocês despertas, afortunadas, cultivando o conhecimento. Parabéns! Isso me incentiva a continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque isso dá valor. A gente vê as pessoas se curando
evoluindo e capazes de cuidar dos demais ao redor, porque cada uma de vocês tem uma egrégorazinha aí, hein? Tem um ecossistemazinho aí girando ao seu redor, tem filhos, tem maridos, tem, sabe, parentes, primos, não sei quem, pacientes ao seu redor que dependem da sua força, que dependem da sua energia, que dependem da sua saúde mental. Então não é apenas as pessoas que estão aqui na sala. Existe uma rede muito maior envolvida nesse processo. Cada uma de vocês tem uma rede ao redor de vocês. E essa rede é alimentada por vocês, que tem conhecimento, que tem cultura, que tem erudição, que tem sabedoria, que tem uma espiritualidade prática, realística, de um pensador, e não apenas de uma pessoa religiosa que reza, torcendo para que dê certo. É diferente, é uma ciência, chama-se Bhakti Yoga, que é a ciência da autorrealização. É uma ciência, e por ciência é controlável e observável. Assim é que funciona. Tá bem? Então, é uma boa notícia dizer que nós somos pessoas afortunadas e estamos fazendo um bom uso da nossa boa fortuna e da nossa lucidez de inteligência que nós temos, tá? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, tá bem? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.